Olá, bom dia, boa tarde para quem está almoçando. Estamos com mais um Almoçando com o Contador, esse espaço que a gente disponibiliza para tirar dúvida de vocês, né, do mundo empresarial. E hoje nós estamos com um tema bem interessante, que nós vemos muito uma dificuldade do empresário em entender o que é faturamento e o que é lucro. Tem esses dois pontos que relacionam, querendo ou não, a movimentação de valores dentro da empresa, mas tem muito empresário que, quando nós pedimos qual é seu faturamento, nos traz o valor líquido das receitas da empresa, que, se nós pararmos para observar, esse valor líquido seria o lucro. Mas entender o que é esse faturamento e o que é o lucro e como que nós chegamos nessa conta final de o que a empresa realmente teve de lucros, aquele que pode ser distribuído, conforme a gente conversou nas lives anteriores, né? Como que a gente faz, como que o contador faz para chegar nessa informação e como essa informação e toda essa estrutura pode auxiliar a tomada de decisão da empresa. Então, hoje o nosso tema central é o DRE, o demonstrativo de resultados do exercício, do período, né? E como ele pode trazer, como analisar e como que ele pode trazer vários benefícios para a empresa. Isso. E DRE, então, demonstrativo de resultado do exercício, é um produto da contabilidade, né? Na verdade, é a entrega de um relatório do exercício. Esse do exercício, em linhas gerais, quando a gente fala em exercício fiscal, é do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. Mas a cada mês há o encerramento de um exercício, né, de uma pequena parte do exercício financeiro. Então, a partir do momento que eu encerro o mês, a contabilidade ela efetua, né, ao longo do mês todos os lançamentos contábeis. O que seriam esses lançamentos contábeis? Até a gente brinca sempre, né? Quando a gente fala de contador, muitas vezes é associado, nossa, essa pessoa ama matemática. Na verdade, não é bem assim, né? Porque a palavra contador, na verdade, ela vem de contas. Então, não contas de matemática, e sim contas contábeis. Então, todos os atos e fatos, na verdade, tudo que ocorre na empresa, ela tem um registro. A partir do momento que abre a empresa, né, tem ali a inserção de um valor dos sócios para compor aquela empresa, que a gente chama isso de capital social. Então, na verdade, sempre na contabilidade a gente vai trabalhar com origem e aplicação. Origem, tudo tem que sair de algum lugar, né? Então, ali na constituição de uma empresa, ela nasceu porque houve um investimento de um sócio. Então, ali o valor aportado em dinheiro, uma transferência bancária, a inclusão de um veículo na sociedade, um lote ou um edifício. Então, o sócio, ele aportou esse bem, a empresa, ela nasce, ela registra como a aplicação lá no seu ativo, então a gente chama isso de ativo, né? Então, todos os bens, direitos que ela tem, então a aplicação no caixa da empresa quando aquele valor é em dinheiro, o valor das transferências bancárias, então ali existe uma aplicação no banco ou em investimentos. Nós temos muitas vezes o próprio sócio já aportou um valor que vai ser adquirido, o estoque, ou mesmo o estoque diretamente. Então, nós sempre vamos ter algo entrando, que a gente chama isso de aplicação, que na contabilidade a gente chama isso de débito, e origem, da onde está saindo aquele valor, que a gente chama isso de crédito. Por que crédito? Lá na nossa vida natural, na nossa pessoa física, lá no banco, a gente sempre trabalha com um ponto dizendo, né? Se a minha conta bancária estiver positiva, ela está crédito, né? E se eu estou devendo para o banco, eu estou a débito. Aqui na contabilidade, como a gente registra todas as transações de uma entidade, seja lá empresa, seja lá uma associação, uma igreja, então a contabilidade ela existe em todos os campos das atividades econômicas, né? Então, o que a contabilidade ela registra? Que naquele momento que o sócio ele aportou dinheiro na empresa, a empresa gerou ali um crédito. O que significa isso? Uma obrigação com o sócio. Mais cedo ou mais tarde ela vai ter que devolver esse dinheiro ao sócio. Então, sempre as contas contábeis elas registram essa origem e essa aplicação. E hoje nós vamos conversar aqui de um demonstrativo, então, que é o resultado de toda a movimentação diária da sua empresa, na qual, no final do mês, né, seja um mês, seja o bimestre, trimestre ou mesmo anualmente,
Você, empresário, até nós aconselhamos sempre a solicitar para o seu contador, a sempre estar com esse demonstrativo e acompanhá-lo. Então, hoje nós vamos conversar sobre as principais contas que aparecem nesse resultado, nesse demonstrativo. Então, ele vai mostrar todo o seu faturamento, a movimentação tanto das entradas quanto saída e o resultado. E a gente vai conversar um pouquinho sobre cada grupo de contas. Essa solicitação, então, ela vai precisar de um esforço do empresário, porque a gente sempre fala, na contabilidade, ela tem informações úteis, sim, desde que há como é que eu posso dizer? Um apoio, um acordo firmado e cumprido, na qual tem o esforço da contabilidade com 50% e o esforço do empresário com 50%. Que esforço seria isso, né? Seria, então, a apresentação da movimentação da sua empresa. Tudo que acontecer na sua empresa, a contabilidade ela precisa ter o registro, né? E fazendo um adendo também, naquela parte ali que pode gerar uma confusão lá, por que na contabilidade que o contador faz, débito quer dizer que eu tenho dinheiro, são meus bens e direitos dentro da empresa, e o crédito são minhas obrigações, né? Mas por que quando eu tenho no meu extrato bancário, o que o contador diz que é 20 mil a débito, minhas saídas, os meus débitos que eu tenho de dinheiro dentro da empresa, Isso. O banco diz que está a crédito. Isso. É uma informação bem interessante, mas é só pensar que aquele extrato não é seu. O extrato é do banco. Para o banco, o 20 mil que você tem positivo dentro da tua conta é uma obrigação que ele tem contigo. O banco vai ter que te devolver esse Então, dinheiro. aquele próprio extrato já representa uma obrigação contábil. Isso. Ele já tem a informação contábil do próprio banco. Então, são essas contas. Então, a sua conta dentro de uma Sicredi, de um Bradesco ou de qualquer outro banco, seja ele físico ou digital, representa essas contas que o contador analisa. É mais uma conta dentro de um grande grupo de contas que aquele banco tem. Isso. Então é essa a análise que o contador faz. Ele entra conta por conta. Então, não só contas bancárias, não só contas financeiras, mas também contas de despesa. Então, o que esse DRE consegue trazer para você se ele é bem elaborado? E o que é um DRE bem elaborado? Um DRE que tem todas as informações da empresa. Então, tudo que está dentro da empresa está ali. O que foi transacionado em correios, gasto para enviar algum documento ou gasto para enviar alguma encomenda, tem que estar arquivado ali numa conta de despesas com correios, ou despesa com entrega de materiais, entrega de produtos, alguma venda financeira, estar arquivado ali dentro de uma conta de uma operação financeira que foi realizada. Então, tendo essas demonstrações todas elencadas dentro dos grandes grupos que nós vamos apresentar um pouco aqui para vocês hoje, você consegue trazer dentro do próprio DRE várias informações úteis para a tua empresa. Então você consegue identificar, olha, eu estou tendo muito gasto com entrega. Será que está correto? É isso mesmo? Eu fiz os cálculos para lá no meu preço no meu serviço, na minha venda da mercadoria. Está comportando? O que o empresário ele tem que identificar. Se o que ele vende está comportando todo os processos das empresas. Porque, querendo ou não, se você vende a menos do que te custa ou que você tem de despesa para fazer a venda daquele material, você acaba ficando no vermelho. Então é todo um levantamento que pode ser feito através do DRE. Você consegue ter essa informação de forma clara e não fica mais só eu acho que a minha empresa está nesse parâmetro financeiro. Ou eu acho que eu tenho que gastar menos com essa compra de material, eu tenho que negociar com esse fornecedor porque está muito custoso para minha empresa. E alguns pontos são questão de entender o negócio mesmo, mas outros você precisa ter uma base estruturada para tomar decisões dentro da tua empresa. E esse é um dos pontos que vem o DRE. Então, o DRE, na verdade, ele começa justamente nesse ponto que eu comentei anteriormente, que tem muita dificuldade de relação, né? Ele começa no faturamento e termina no lucro ou prejuízo. Muitas vezes, como você comentou, né, a confusão entre receita e faturamento, ou também receita versus lucro, ou prejuízo daquela empresa, né? Então, na verdade, a primeira linha de informação desse demonstrativo que você então pode solicitar mensalmente para o seu contador é a receita bruta, né? Então, a receita bruta, o que seria? A emissão de todas as notas fiscais no mês,
De repente, também ali também é incluso o valor total de outras receitas que entram na sua conta bancária, independentemente de você ter emitido a nota fiscal ou não. Isso também é um ponto importante. Muitas vezes o empresário acredita que eu tenho que pagar o meu tributo só naquilo que eu emiti a nota fiscal. Na verdade, não. Como a contabilidade também é uma ciência, né, uma ciência social, por isso que ela traz essa riqueza de informações no sentido dessa origem, dessa aplicação dos recursos, essa clareza de toda a movimentação da sua empresa. Um exemplo que a gente também pode demonstrar ali logo após a primeira linha ali do DRE. Então, a gente tem a primeira linha como receita bruta. Dentro dessa receita bruta, eu tenho tributos que incidem diretamente no faturamento, não que eu vendi de produtos. Então, ali eu tenho como informar esses tributos, que são basicamente PIS e COFINS e o próprio ICMS, né? Seriam as deduções. Isso. Então, seriam tributações que incidem diretamente sobre esse valor que foi emitida a nota ou que foi recebido pela empresa. Uhum. Devoluções de mercadorias, pode ser que você vendeu e de repente houve a devolução daquela mercadoria, não vai pagar o tributo em duplicidade. Então, na verdade, nesse demonstrativo também há informação ali da devolução das vendas. Um ponto importante também é pensando na parte do serviço, existe um parâmetro que você poderia trabalhar semelhante à parte da devolução, que seria no cancelamento daquele serviço. Por exemplo, alguém contrata os seus serviços e acaba cancelando, não faz pagamento nenhum, e você também, essa é uma parte bem importante, você não faz a prestação de serviço. Nesse sentido, é possível fazer um cancelamento, até em notas emitidas há muito tempo atrás, tendo a documentação necessária, você consegue fazer o cancelamento e talvez até recuperar aquele tributo que foi pago maior, mas precisa ter esse cuidado de ter, de fato, cancelado o serviço. Não existe devolução de serviço porque é um bem imaterial. Então, a inadimplência, você vai acabar ficando com aquele custo da tributação, porque o serviço foi prestado, e as tributações elas envolvem justamente a prestação efetiva do serviço. No momento que houve a prestação, recebendo ou não, é diferente do produto, que se você recebe uma devolução, você consegue abater esse valor recebido, né, devolvido da sua tributação. No serviço é um pouquinho mais complexo, mas ainda é possível, em certos casos, ter essa recuperação de crédito. Outro ponto de cuidado também, informação que vai aparecer no DRE, é que naqueles casos em que o acordo comercial foi feito ali, um desconto, a gente fala de descontos condicionais e incondicionais. Então, descontos condicionais, ele traz uma condição para eu ter o desconto. Nesse caso, houve a emissão da nota fiscal, houve o acordo inicial, eu vou receber um desconto futuramente. Às vezes, por um acordo comercial no sentido de desconto por uma antecipação do valor a pagar. Então, esses descontos condicionais, eles não abatem o valor da receita bruta daquele mês, somente os incondicionais. Então, os incondicionais, na verdade, ele aparece ali, ele é destacado na própria nota fiscal. Então, daí ali ele permite sim o abatimento da linha ali da receita bruta do mês. A diferença principal entre um e outro é que no desconto condicional, a própria nome já diz, né? Você tem uma condição para dar aquele desconto. Por exemplo, você fecha um contrato com honorários de 10 mil. Se for pago em dia, se for pago antes do vencimento, ali ou no dia do vencimento, consegue 5% de desconto. Esse desconto não é possível abater ali da tua questão tributária, porque o serviço é 10 mil. Isso. Os 5% é um desconto que você deu por vai gerar uma forma despesa, espontânea. É uma despesa para a empresa. Né? O valor total de 10 mil vai ser a receita da empresa, o faturamento, e os 5% vão cair lá em uma despesa administrativa para justamente identificar nessas contas como que foi essa movimentação. Agora é diferente de um desconto incondicional. Um desconto incondicional você pode ter o valor tabelado do seu serviço de 10 mil e para determinado cliente decidiu, porque é possível, um empresário tem essa liberalidade dentro da sua própria empresa, e decidiu que vai dar um desconto de R$1.000 para aquela pessoa, um desconto comercial. Aí é um desconto incondicional. O valor do pacote fechado foi 9 mil. Então, esse valor ele vai acabar entrando com esse abatimento. Mas no restante, que são descontos definidos após
a contratação do serviço, esses são descontos condicionais. Um ponto também bem importante, isso já vale para todos esses grupos que nós vamos elaborar. Por exemplo, na receita bruta, você pode ter várias subcontas nesse grupo. Importante. O que são subcontas? Olha, hoje eu presto serviço de frete, presto serviço de mão de obra, presto vários serviços dentro da minha empresa, ou tenho várias linhas de produtos diferentes que eu comercializo. Né? No caso aqui na Conar, a gente tem serviço de contabilidade, serviço de consultoria, serviços de coworking, então treinamentos. Então a gente destaca esses tipos de serviço, né? Lá na própria Receita Bruta, nesse primeiro grupo de contas. Ali você já consegue ter a primeira informação do teu DRE. Aonde eu estou faturando mais. Isso. Então eu tenho mais faturamento com contabilidade, tenho mais faturamento com consultoria, com o coworking. A gente pode ainda... é possível também destrinchar em um fluxo um pouco maior. Posso fazer uma subconta dessas subcontas. Mas conforme vai aumentando a complexidade do DRE, ele vai... Isso. Consequentemente, ficando um pouquinho mais complexo de analisar. Porque traz mais informações, mas exige uma complexidade maior. Um exemplo claro que a gente também pode trazer é o serviço de advocacia, né? Na verdade, ele tem um único CNAE, serviços advocatícios, mas ele pode destacar ali na receita bruta os honorários que são recorrentes, os honorários de sucumbência, os honorários do êxito, os honorários de consultoria, os honorários de assessoria jurídica. Então, ali são todas as informações, elas não são obrigatórias, mas elas são gerenciais. E o nosso grande intuito é justamente ter um demonstrativo que no final seja prático e que a gente tenha todas essas informações. Isso. Isso também é importante, que aqui a gente já teria outra informação. Se o advogado colocar uma linha para recorrente e as demais para sucumbênciais e demais faturamentos esporádicos, você já tem faturamento se você quer abrir uma sala, que hoje pode ser que o advogado esteja trabalhando ali no escritório dentro de casa, né? Quero abrir uma sala, você já tem a linha ali dos honorários recorrentes, você sabe que todo mês vai ter aquele honorário. Então ali você já consegue se basear para tomar a decisão de abrir ou não já a sua sala, sabendo que o restante do teu faturamento é esporádico, depende do ganho de causa, depende do pagamento X fator, então você tem já essa informação bem clara no teu demonstrativo. Isso. As empresas de construção civil, né? Então as incorporadoras, construtoras, a maioria delas optam por criar um CNPJ específico, uma SPE, uma sociedade de propósito específico. Mas tem algumas construtoras que acabam, incorporadoras que acabam, por algum motivo, né, elas registrarem tudo dentro da empresa principal. Então, na verdade, sempre a gente aconselha a ter esses destaques, tanto na receita, quanto nos custos, nas despesas, tudo por grupo de contas. Então, aí de repente eu tenho aquele edifício, então eu crio contas específicas para aquele determinado edifício, aquele determinado loteamento. Então, eu segrego todas as minhas receitas, né? Cada construção para uma conta contábil. Isso. Então, depois da linha ali de receita bruta, que você pode detalhar conforme a gente comentou, vem essa linha de deduções, que são todos os tributos diretamente incidentes sobre o teu faturamento, tua receita bruta, incluindo as questões de redução dessa receita, que seriam as devoluções ou cancelamentos. Na advocacia tem uma questão também. Nós temos até um Instagram específico, Contabilidade para Divulgar. Mas aqui a gente está trazendo um pouquinho sobre o DRE. Na advocacia a gente também tem os destaques dos contratos de parceria, né, que na verdade a gente precisa ter esses registros também segregados. Lá já nem é opção, né? Lá já é obrigação. Né? Certo. Então, depois dessa linha, a gente já entra num totalizador, que já não seria uma linha diretamente relacionada a essas contas que o contador ali vai lançando, mas já é um totalizador que ele vai pegar o teu saldo da receita bruta, o teu saldo das deduções e fazer o abatimento um contra o outro. E assim você tem o primeiro resultado da tua empresa, o teu resultado... Da receita líquida, né? Da receita líquida, isso. Que nada mais é que o primeiro desconto, o primeiro abatimento que você tem da tua receita para identificar teu lucro. Essa é a primeira análise que pode ser feita, né? Depois vem então a linha de
custos. Então, existe bastante, às vezes, dúvidas em diferenciar o que seria uma despesa e o que seria um custo, né? Lá na nossa vida pessoal, lá nas finanças pessoais, existe dívida boa e existe dívida ruim, né? Então, a dívida boa é aquela que vai aumentar teu patrimônio e a dívida ruim é aquela que tu, às vezes, se buscou uma dívida para consumo. Então, aquela dívida que ela se some, né? Eu não consigo visualizar onde que eu apliquei aquele recurso. Então, é a dívida de consumo. Trazendo essa lógica aqui para a empresa, é um pouquinho isso que traz. Então, no custo, é tudo aquilo que eu invisto, que eu tenho um aporte financeiro e que ela diretamente vai auxiliar no faturamento, na receita da empresa. Então, é tudo aquilo que eu um exemplo, em serviços, toda folha utilizada para a execução daquele serviço, folha de pagamento, né? Não é despesa, é custo, né? Lá no comércio, aquele produto que eu comprei para venda é custo. Esse copo, se eu comprei ele para venda, é custo. Se eu comprei esse copo para utilizar lá na cozinha, é despesa, certo? É isso. E aí daí a gente já entra também, nessa primeira linha, a gente tem inicialmente custos fixos e depois a gente consegue subdividir em custos variáveis. O que seria essa relação? Ela também existe ali para as despesas. A empresa pode também ter despesas fixas e variáveis. Na parte dos custos, o custo fixo é aquele diretamente relacionado à quantidade dos teus produtos. Por exemplo, eu tenho um custo fixo do copo, por exemplo. Eu preciso adquirir aquele material para revenda. Então, se eu adquiro materiais para revenda, só um comércio ali, esse custo com o material em si é um custo da minha empresa. Um custo com salários também. Os variáveis já são mais relacionados a essa variação de produção dentro da empresa. Então, quanto mais eu produzo, mais esses custos aumentam. Então, esses já seriam custos variáveis. É um pouquinho diferente do que a gente precisa pensar lá para as despesas. Que as despesas já estão relacionadas às despesas fixas. Seriam só conta de luz, conta de água, dependendo, apesar esses fatores também em algum momento podem ser custos, dependendo lá numa indústria que utiliza a água para resfriamento de algum equipamento, ou utiliza a energia para movimentar certo equipamento, também pode ser custo. Então, definir o que é custo e despesa dentro de uma empresa, ela varia muito conforme a atividade prestada. Nos prestadores de serviço, normalmente luz e água são despesas, que não são diretamente relacionadas à prestação. Claro, nós entendemos que o advogado, por exemplo, utiliza um equipamento tecnológico que precisa de energia elétrica. Só que aí já entra um pouquinho a dificuldade de controlar esse uso. Daí teríamos que controlar quanto é utilizado de energia elétrica para os computadores e quanto seria utilizado para manutenção geral da empresa. Já seria um pouquinho mais discrepante fazer esse controle. Empresas maiores já conseguem ter essa análise mais definida. Então, uma indústria, por exemplo, consegue separar o que é a área de produção dela, às vezes até em prédios separados. Então, naquela área ali de prédio que é de produção, consigo relacionar o custo, e já no meu setor administrativo, consigo relacionar a despesa. É possível fazer essa distribuição também, mas, de novo, quanto mais complexidade a gente coloca dentro do TRI, dentro das demonstrações da empresa, maior fica a complexidade de controle do próprio empresário. Vai precisar ter uma especialização maior nesse sentido. E despesas, quando eu não consigo identificar diretamente, então, a utilização direta na prestação de serviço, na entrega do material, na produção daquela mercadoria, daquele produto, eu contabilizo, então, em despesas, né? Então, nós temos a divisão das despesas com vendas, despesas administrativas, e é muito importante você, empresário, acompanhar isso mensalmente. Muitas vezes, até a nível gerencial, a gente faz um comparativo de um determinado período com um período anterior, ou uma evolução, né? As minhas despesas, janeiro, fevereiro, março, abril. Então, eu consigo ter uma visualização de como estão as minhas despesas. Muitas vezes, até nós também trabalhamos com órgãos públicos e muitas vezes a gente pega em planilhas que a gente acaba monitorando, um exemplo, água. Então, às vezes, o comportamento do faturamento da água, ela
geralmente entra numa média. De repente você vai ver que teve um boom, assim, sempre a média é R$ 1.000, de repente veio 3.000. Por que que veio 3.000? Às vezes um vazamento. Assim acontece também nas empresas, né? Por que que teve um pico diferente, saiu da média aquela despesa? Muitas vezes a gente vai verificar que esse demonstrativo ele vai apurar a lucratividade do teu negócio. Tem dois formatos. Às vezes a gente pensa muito que para aumentar meu lucro eu tenho que aumentar meu faturamento. Nem sempre. Muitas vezes eu aumento o faturamento, mas com isso eu aumento o custo, aumento a despesa. E se você vai verificar lá na linha de resultado final da empresa, às vezes ela não teve tanta diferença. Houve, às vezes, um incremento no faturamento, às vezes até de 100%, mas o reflexo lá, a lucratividade deu 10%. Porque a lucratividade ela é percentual, né? Às vezes você tem que estar com 10% de faturamento e quer aumentar para 20%. Então, 10% de lucro e quer aumentar para 20% de lucro. Às vezes não faz sentido você aumentar teu faturamento, porque você vai aumentar todos os teus outros gastos e vai permanecer com os mesmos 10% de lucro. Então, com o DRE você consegue analisar suas demais contas, ou como estão os gastos, onde está a entrada de receita, onde eu posso aplicar melhor esse dinheiro que está circulando dentro da empresa, para aí eu conseguir definir uma estratégia clara e precisa para, de fato, alcançar esse objetivo de subir a minha lucratividade de 10% para 20%. Porque senão, você pode até identificar lá no final do teu DRE que uma lucratividade que em 10% era 100 mil, agora você pode até dobrar essa lucratividade, tá nos 200 mil, mas é a mesma lucratividade, vai ter mais trabalho para ter esse resultado maior. Então, lucratividade envolve um pouco reduzir o esforço necessário para alcançar um determinado objetivo, e não somente só aumentar a produção. Que é isso. E muitas vezes há uma confusão, né? Eu comprei esse produto por 10, vendi por 20, então meu lucro é 100%. Não. Então o que eu tenho que verificar? O valor de preço de venda, retiro o custo, né? Tiro os impostos, tributos incidentes sobre a venda, retiro ali também as despesas que são operacionais. Eu tenho ali a margem de lucro bruto. Porque depois que eu tenho essa margem, é como se eu tivesse apurado a renda do meu negócio. Uma coisa é tributação sobre consumo. É quanto eu pago de tributo em cima do produto, né? Do serviço. Outra é a tributação na renda da empresa. Assim como lá na pessoa física, eu tenho tributação sobre a minha renda. Então, aqui a gente tem outro cuidado, então. Depois que a gente conseguiu definir, apresentar ali a classificação das despesas, eu vou ter então a apuração desse lucro bruto. Ali eu vou ter então o resultado bruto, né, da operação. Então ali vai ter a incidência de 2 tributos, que eles são bem significativos, né, que não é o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, mesmo eu sendo uma empresa do Simples Nacional, na qual eu tenho uma única contribuição, mas mesmo nessa única contribuição eu tenho uma única guia, né? Eu tenho toda a incidência de todos os tributos. Então, os tributos sobre o consumo e os tributos sobre a renda. O que a gente precisa cuidar bastante, também a gente traz isso como ponto. Nós verificamos que existe a receita bruta, a colocação ali dos custos e das despesas. Então, existe ali no final esse resultado bruto. O que a gente precisa cuidar? De que tudo que você faturou, que está lá naquela linha de receita bruta, ela seja compatível com a atividade econômica da sua empresa, com os KNAIs. Então, quando a gente chega um cliente de consultoria, um dos primeiros pontos, né, que a gente verifica é se há compatibilidade do que a empresa está produzindo, o comércio que ela está realizando, ou a prestação do serviço, se lá no KNAI é permitido. Por que é importante isso? Porque todo valor que foi recebido, que não foi fruto desse KNAI que está lá na empresa, ele não é tributado desse formato como a gente colocou aqui. Ele entra como uma receita, outras receitas. Receita financeira, a aplicação também entra nesse sentido. Quando você tem algum valor na tua empresa e ele está aplicado no banco, no investimento, CDB, Selic, qualquer um dos outros.
Um exemplo, eu na minha empresa, eu faço aluguéis. Então, eu tenho a minha atividade principal, a atividade de serviço, a atividade do comércio, uma indústria, uma panificadora, né, uma construtora. Eu esqueci, passou desapercebido, eu não coloquei lá o KNAI de aluguel. Olha só, a tributação, ela não vai se dar pela tributação de rendas de aluguéis, que lá o exemplo de imóveis próprios, né, que ali a parte de 11,33%. Se eu for tributar um aluguel, eu já posso entrar numa alíquota de 34%. Então a gente tem que cuidar bastante nessa questão de observar se a minha atividade é compatível com exatamente aquele valor que eu estou recebendo na minha conta bancária. Outro exemplo dessa situação, agora já bem voltada para a parte ali do ramo imobiliário principalmente, é que a questão das permutas ou da dação em pagamento. Que se a empresa, por exemplo, vou fazer a venda ali de um apartamento, hoje minha empresa não tem KNAI de venda de imóveis próprios. O apartamento é da empresa e eu vou fazer essa venda porque eu quero me desfazer daquele imóvel, quero utilizar o valor para aquisição de outro. Aí também tem uma preocupação relacionada a isso. Nesse caso, como é venda do próprio estabelecimento e era algo que anteriormente não existia essa necessidade, tudo bem, vai acabar sendo tributado ali no ganho de capital, junto com essas outras receitas financeiras da empresa. Que é a tributação. Que é uma tributação maior. Agora, se é uma empresa que trabalha com questão de permuta ou dação em pagamento, que é entregar um imóvel, um automóvel, um bem imóvel, né, para quitação de alguma obrigação. Por exemplo, nós tivemos uma consultoria de uma empresa que trabalha com pedras de mármore, que essa empresa, ela trabalha muitas vezes, como trabalham com construtoras, às vezes a construtora recebe no negócio um carro ou algum outro bem e repassa para eles. Aí nós temos a figura do planejamento tributário novamente, porque ele vai influenciar nesses resultados demonstrados no DRE. Porque existe a opção dessa empresa, que foi nossa cliente ali, agregar esse KNAI dentro do CNPJ e justamente reduzir essa tributação, porque aí ela vai, na venda de um carro, por exemplo, ela vai tributar sobre a venda desse bem, a venda desse carro, sendo uma das atividades da empresa. Outra opção que nós teríamos, aí entra um pouco mais planejamento mesmo, é talvez manter sem atividade da empresa e tributar esse bem pelo ganho de capital, que dependendo do período que ela ficasse com o carro, poderia até acabar sendo mais econômico, porque existe no empresarial, quando você tem um bem no CNPJ, a figura da depreciação, que é quanto aquele valor é desgastado pelo tempo. Então, isso também entra como uma despesa da empresa. Então, são vários pontos que nós precisamos analisar para ter justamente essa informação concreta no DRE. Então, a maior necessidade, se você quer ter um DRE completo, é ter informações completas, ter todas as informações registradas. E o seu contador, né, pode auxiliá-lo no que for necessário e trazendo aquela nossa primeira conversa inicial, né? Então, nessa informação, ele vai conseguir te trazer essa informação desde que ele receba toda a movimentação real da empresa, né? Mesmo que não tenha todos os documentos. Às vezes acontece dentro da empresa de alguma movimentação ser feita sem documentos hábeis. O que nós aqui já aconselhamos seria: então, se você não tem um documento de terceiro que justifica aquela receita, não emitiu a nota, por exemplo, de determinada venda, acontece muito de o cliente não querer a nota. Mas você pode, ali, como gestor da empresa, criar um documento próprio dentro da própria empresa para receitas e despesas que não foram analisadas. Então você informa o contador com aquele material ali e o contador vai poder fazer o lançamento dentro da tua empresa tranquilamente. Então esse é um ponto bem importante. Movimente sempre dentro da sua empresa com documentos. Então tenha registro, porque às vezes coisas que aconteceram há 2 meses atrás, dependendo do volume de transações que você faz, ficam esquecidas. E às vezes não tem como voltar atrás e identificar de fato o que foi aquela despesa. Então, tendo o documento, você tem os papéis prontos para embasar aquela informação até numa fiscalização. E lembrando que
que às vezes há uma determinada confusão em tem que ter contabilidade ou não tem que ter contabilidade. A legislação fiscal, principalmente as empresas do Simples Nacional, ela traz a possibilidade, isso fiscalmente, né, numa visão fiscal, a possibilidade de apresentação do livro caixa. Que, na verdade, se a gente for verificar livro caixa, também seriam todas as entradas e saídas de recursos financeiros, né? Mas a contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade, o próprio Código Civil, ela não exime qualquer empresa de não ter a contabilidade. Então, nós temos as normativas, né, as normas brasileiras de contabilidade, na qual exigem, sim, a contabilidade para toda e qualquer empresa ou organização. Então, a gente sempre tem que cuidar. Existe uma classificação de acordo com o faturamento. A minha empresa é uma microentidade, uma pequena empresa, uma grande empresa. Hoje nós temos uma classificação. Com exceção, que não precisa da contabilidade, seria só o MEI, que é o microempreendedor individual. A partir do momento que eu não sou mais MEI, eu assumo sim a obrigatoriedade dos demonstrativos contábeis. Eles, de acordo, né, até as microentidades que vão até 4.800.000, ele tem um formato mais simplificado, na qual ali tem o DRE, mas o DRE já é exigido para essas entidades. É o balanço patrimonial, a DRE, o demonstrativo de fluxo de caixa. Então, a partir de 4.800.000, né, até 78 milhões é considerado pequena empresa. Então, ali ela já tem mais alguns demonstrativos contábeis que são exigidos. Depois nós temos de 78 milhões até 300 milhões, seriam já as médias empresas. E a partir de 300 milhões de reais ou um ativo, né, aqueles bens, direitos da empresa, acima de 240 milhões, aí são consideradas grandes sociedades, né, as grandes empresas. Então a gente tem microentidade, pequena empresa, média empresa e empresas de grande porte. Então todas elas há necessidade sim de manter a contabilidade regular com demonstrativos mais simplificados, né? Então, o resultado da contabilidade, ela sempre vai se colocar através da publicação, a entrega de alguns relatórios. A gente tem os balancetes, aquele acompanhamento, né? Hoje nós conversamos aqui sobre o DRE, que é um demonstrativo do resultado. Então, basicamente, ele vai te trazer as receitas, o custo, a despesa, a quantidade de tributos pagos naquele mês. E nós temos a outra visão, que é através do balancete, que é essa fotografia da empresa, do patrimônio da empresa mensalmente. E no final do exercício é o que a gente chama de balanço patrimonial, que é uma foto realmente do dia 31 de dezembro. Então ali vai mostrar a fotografia da tua empresa, seja então ali com os ativos, então desde dos ativos de maior liquidez, caixa, banco, aplicações financeiras, o ativo não circulante, ali entra o imobilizado, os direitos que eu tenho a receber a longo prazo. E no outro lado, que a gente chama a parte do passivo, que são as obrigações. Então eu tenho as obrigações de curto prazo, de longo prazo, o resultado daquele período, se houve lucro ou prejuízo, o capital social envolvido. Então, na verdade, ele traz essa movimentação mais completa, é o que a gente chama de balanço patrimonial. E o DRE é essa composição da receita, da despesa, dos tributos, custos, e que são apurados ao longo do exercício, né? E também com a possibilidade de um DRE do dia 31 de dezembro, no final do exercício. Então, esses seriam os principais pontos. São os principais. Então, a gente já vê que para manter a contabilidade da tua empresa regular, desde da microempresa, já é necessário ter esses demonstrativos. Então, por que não fazer eles de forma correta para que eles possam te ajudar? Isso. Tudo isso que a gente conversou hoje é toda uma visão gerencial. Olha só quanta informação que você pode obter para a tomada de decisão. Sem contar que, se você manter uma contabilidade regular com tudo isso que a gente conversou, o banco te olha de outra forma. Então, ali você pode obter financiamentos, empréstimos com baixas taxas de juros, né? Justamente porque você mantém uma contabilidade regular. Então, muitas vezes o empresário, é um exemplo comum, né? Que a maioria das pequenas e médias empresas tem o Pronamp, que é uma linha de financiamento, de empréstimo, na qual é um juro bem baixo, tem prazo de carência, parcelamentos mais a longo prazo,
mas exige a parte da contabilidade. Então, ele exige também que se encaminhe os demonstrativos contábeis. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Se você tiver dúvida, sugestão, pode deixar. Essa live vai ficar gravada. E também a gente está à disposição para uma conversa online, sem compromisso, né? Então você pode entrar em contato conosco. Muito, muito obrigada.